Você sonha em ter um negócio, mas você não sabe como financiar seu projeto? Comece entendendo sobre quais os tipos de financiamento existem. Você sabe me responder a diferença entre fundo de investimento, capital semente, venture capital, private equity e bootstrap? Entender esses conceitos pode ser a chave para você escolher a melhor estratégia para o crescimento da sua empresa. Às vezes a empresa que está na sua mente aí, ó, no seu sonho. Às vezes, se você entender, eu tenho que ir por esse caminho, você vai encontrar alguém que te financia nesse caminho e você vai conseguir tirar seu sonho do papel, matar seu sonho, como a gente fala aqui. Entender esse conceito pode ser essa chave, então, para que você tenha a melhor estratégia de crescimento para a sua empresa ou de começar a sua empresa. Dá para começar um projeto sem dinheiro? Depende do projeto, dá sim, tá? Mas no mundo dos negócios, o financiamento é crucial para transformar grandes ideias em realidades, ou pequenas ideias em realidades também. Às vezes, você precisa de injeção de capital para comprar ativo fixo, para custear despesas recorrentes de capital de giro. Danilo, o que é isso? Você pode precisar de dinheiro para investir em comprar imobilizado para o seu negócio. Máquina, equipamento, tecnologia ou infraestrutura que a gente chama de ativos fixos. Ou você pode precisar de dinheiro para despesas recorrentes do seu negócio, como pagar funcionário, aluguel, comprar estoque, pagar por publicidade, etc. O que a gente chama de capital de giro. Mas eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre fundo de investimento, capital de risco, venture capital, venture capital, né? Se a gente fosse trazer para o português, ou private equity, bootstrap. Você não sabe a diferença entre eles. E qual recorrer para conseguir dinheiro, para alavancar o seu projeto. Você sabe por quê? Porque a gente foi doutrinado a pensar que só quem empresta dinheiro para a gente é banco. Existem outras formas de empréstimo de dinheiro muito mais interessantes que a dos bancos, às vezes. Tá? A diferença é que essas outras formas de investimento que eu vou te mostrar, geralmente compram um pedaço do que você está fazendo, um pedaço do seu negócio. O que pode ser bom para você, se você entender que você está pulverizando também o risco. Vamos começar assim, ó. Fundo de investimento. Fundo de investimento é como se fosse pensa num bolo assim, ó, é como se fosse um bolo. Diversos investidores vai lá e coloca seu dinheiro no fundo, que é gerido por profissionais, e esse dinheiro então é investido em uma variedade de ativos, de empresas diferentes, que podem incluir ação, títulos, imóveis, até outros fundos de investimento. Existem os fundos específicos que investem focados somente numa tese, uma aposta futura de um mercado promissor. E os retornos desse fundo é distribuído de acordo com o valor de que cada participante deu. Então, o fundo de investimento é uma forma, talvez, de levantar capital. Segundo, capital semente. O que é isso, Danilo? Em inglês é seed capital. O capital de risco, esse capital de risco, seed capital, é um tipo de financiamento fornecido para startups, para empresas pequenas de tecnologia, empresas que estão começando, que têm alto potencial de crescimento, mas também tem um alto risco. É por isso que é capital semente, entendeu? É o capital de algo que ainda vai gerar fruto, quer dizer, que ainda vai acontecer, né? Que está só no início ali, ó. Então, esses investidores de capital, desse seed capital, eles estão dispostos a assumir o risco significativo de um negócio muito novo em troca de uma participação acionária da sua empresa. Eles não fornecem para você apenas o capital, mas às vezes também eles fornecem orientação, acesso a uma rede de contato valiosa, contador e tudo mais. E Venture Capital. Venture Capital é como se fosse a segunda fase do Seed Capital. O que é isso? Venture Capital é um subsetor desse capital de risco, mas geralmente ele envolve investimento maiores em empresas que já passaram por essa fase inicial, ou seja, não é mais uma semente, um negócio que está começando, é um negócio que já começou, já está produzindo efeito no mundo. Essas empresas têm um nível de sucesso já comprovado, mas ela precisa de mais recursos. Para quê? Para escalar a operação. Os fundos de Venture Capital buscam retornos elevados e estão dispostos a assumir grande risco para obter esse fundo, que às vezes o banco não está. O banco ele não vai pedir um pedaço da sua empresa, ele vai te pedir alguns bens lá para garantir o negócio. Só que o fundo de capital ele vai assumir a parte do risco, esses fundos de capital vai assumir parte do risco, ou seja, ele vai comprar parte da sua empresa e o capital que ele vai botar lá, vocês vão dividir e aportar em ativo fixo, em capital de giro, tudo mais, ganho de escala. Tá?
O brasileiro mais, só para você ter noção, tá? O brasileiro mais rico atualmente chama Eduardo Severin e ele é dono de uma empresa de capital de risco chamada B Capital, sediada lá em Singapura. Private Equity. Esse é um pouquinho diferente, é um investimento direto em empresa privada, é o terceiro degrau. Esses fundos de private equity, geralmente eles compram empresas inteiras ou uma parte significativa de uma empresa com o objetivo de reestruturar, melhorar a gestão e provavelmente vender a empresa muito mais caro. Ele é diferente do Venture Capital, ele foca em startups, em empresas de tecnologia ou em empresas que não são de tecnologia, mas que não estão em investimento inicial. Ele tende a concentrar em empresas muito mais maduras, tá? Então, ou seja, esses private equities são fundos que eles não compram só um pedacinho, eles compram uma parte grande, eles têm que ter o mando do jogo dentro da empresa, geralmente 51%, 60% ou 100% da empresa, entendeu? Ou seja, o que eles fazem? Eles compram uma parte muito grande da empresa porque eles têm como reestruturar isso, melhorar a gestão disso e vender essa empresa no futuro. No Brasil tem várias empresas que fazem isso, tá? Só que isso é para empresas que já estão muito estruturadas. E o bootstrap? O que é o bootstrap? É a prática de financiar uma empresa com recursos próprios ou com a receita gerada pela própria empresa, sem depender de investidores externos. É a abordagem mais independente, porque permite que os fundadores da empresa mantenham controle total sobre o negócio. No entanto, você pode limitar muito a velocidade do crescimento do que você está fazendo. Você tem que olhar muito para o que você está fazendo, para a concorrência e tudo mais, tá? Já que os recursos disponíveis geralmente são muito pequenos. E falta mais um que eu não citei, que é o Angel Investment. Os Angel Investors, né, que são os investidores anjos, são os indivíduos, pessoas muito ricas que fornecem capital para a startup em troca também de participação acionária. Eles investem seu próprio dinheiro e muitas vezes eles assumem os riscos significativos por acreditar no potencial de crescimento da sua empresa. Além do financiamento, esses anjos investidores frequentemente eles também oferecem orientação, expertise, ajudando essas empresas que estão no estágio inicial a navegar pelos desafios iniciais de uma empresa. Qual que é o melhor para você? Qual é o melhor caminho para você? Você escolher essa melhor forma de financiamento depende de vários fatores, incluindo o estágio de desenvolvimento da sua empresa, o tamanho que ela está, a sua tolerância com risco e os seus objetivos a longo prazo. Se você está começando e tem uma ideia inovadora, o capital semente pode ser uma opção para você excelente, tá? De recursos que sejam necessários para a sua empresa e venham de forma rápida. Se você já tem uma tração, mas você precisa de um grande impulso para você acelerar seu negócio, Venture Capital ou capital de risco pode fornecer para você esse capital e essa orientação que você precisa. Agora, se você tem uma empresa madura, uma empresa grande, uma empresa que já tem um crescimento, já tem um nome no mercado grande e tudo mais, aí você quer buscar melhorar essa eficiência, maximizar o valor da venda da sua empresa no futuro, o Private Equity é a solução ideal. Agora, se você prefere independência, você está disposto a crescer mais lentamente, ou se os seus concorrentes te permitem fazer isso, o bootstrap pode ser a melhor forma de você ter o controle total do seu negócio. Depende muito do que você quer. Vamos supor, você tem um negócio que você não quer mudar, porque geralmente esse povo entra na sua empresa e eles vão mudar várias coisas na sua empresa. Você vai ter um sócio agora. Então ele vai determinar um monte de coisa que às vezes não é o que você quer. Então, talvez o bootstrapping, ou seja, esse autofinanciamento é a sua solução. Agora, se você quer saber como conseguir um investidor anjo, a diferença entre um investidor anjo e um capitalista de risco, tá? Os dois são capitalistas de risco, tá? Mas um investidor anjo é um pouquinho diferente. Ele tende a se apaixonar pelo seu propósito. Então, se você tem uma empresa com propósito, não procura um capitalista de risco, que ele não vai nem olhar para você, mas o investidor anjo vai. Porque ele não olha só para o lucro. O lucro conta, com certeza, é claro. Se o negócio não for um negócio escalável, não vai, nem não adianta. Mas a sua vontade de transformar conta também. Se você tem um projeto com muito potencial de ganhar escala e que pode transformar o mundo, procurar um investidor anjo que se apaixona pelo seu negócio pode ser sua melhor opção. E compreender essas diferentes formas de financiamento pode fazer toda a diferença
no sucesso da sua empresa. Cada método tem suas vantagens e desvantagens. E a melhor escolha vai depender das necessidades específicas e da sua visão de longo prazo, da visão de longo prazo que você tem do seu negócio. Eu sou o Danilo Leão e esse é o Famílias Inabaláveis.